quando vai fazer o planejamento de aula dentro da BNCC, principalmente na parte da educação infantil, como que fica aí a organização dos campos de experiências. Então você tem uma única atividade, como você faz? Programa, planeja trabalhar todos os campos de experiência? Todo dia você trabalha todos os campos de experiência? Porque assim, uma atividade que a gente vai fazer, ela acaba entrando em todos os campos de experiência. Vocês concordam comigo? Acaba entrando todos os campos, né? E a pergunta das pessoas é, posso colocar todos os campos ao mesmo tempo? Porque eu vou trabalhar os 6 direitos, eu vou trabalhar os 5 campos. E aí, a grande verdade é que as coisas que eu falo, elas não precisam ser necessariamente uma verdade absoluta, tá? Você vai ouvir, você vai juntar com aquilo que você confia, com aquilo que você conhece, com aquilo que você já estudou, e você vai fazer um mix aí, né? Do que você pegou, do que foi bom e com a sua crença, no que você acredita, né? Vamos supor que você esteja falando de um trabalho de fotossíntese, tá? Você está trabalhando fotossíntese. A fotossíntese seria lá no campo de experiência das transformações, por exemplo. Mas nada impede que você trabalhe o eu, outro nós, porque o produto, né, da fotossíntese não é a respiração, oxigênio. Nada te impede de trabalhar, por exemplo, traços, cores e formas, né? Porque tem a forma da folha, como que é a forma da árvore, enfim. Então você percebe que numa mesma atividade é possível trabalhar todos os campos de experiência. Porém, o que eu tenho orientado, o que eu tenho falado bastante é assim. Quando a gente vai fazer um planejamento, se você anual, você vai fazer o planejamento anual, você pode colocar tudo que cabe nessa atividade, nesse conteúdo. Mas quando você está fazendo o semanal significa ali um detalhamento, aquilo que você vai focar. Quando a gente coloca 5 campos de experiência numa mesma atividade, num mesmo momento, o que eu sinto? Que a gente sai aí atirando para todos os lados, sabe? Tipo a menina sem foco. Sai atirando para todos os lados, trabalhando 1000 campos de experiência, trabalhando 6 direitos de aprendizagem. E a gente acaba, se a gente fizer isso, na minha percepção, eu sinto que a gente acaba esquecendo que a criança tem só 5 anos. Que a criança ali tem só 3 anos, que a criança tem só 4 anos, né? A gente tem condições de perceber vários campos de experiências, mas a criança, ela é só uma criança de 4, 5 anos, de 3 aninhos, entendeu? Então, ao meu ver, se a gente, por exemplo, focar, vamos supor que você vai trabalhar fotossíntese na segunda. Então você fala fotossíntese, então eu vou focar no campo de experiência das transformações. Ok. Na terça, você pode continuar trabalhando esse conteúdo fotossíntese, mas sobre uma outra perspectiva. Sob a perspectiva, por exemplo, do cores, formas, cores, traços e formas. Entendeu? E aí você tem o mesmo conteúdo, uma mesma atividade que você já está trabalhando em aprendizagem, você está consolidando, mas você está trabalhando por outra perspectiva, numa perspectiva dentro de um campo de experiência diferente. E aí na quarta-feira você pode sim trabalhar a fotossíntese e os demais aspectos da fotossíntese e focar no campo de experiência o eu, outro nós, por exemplo, entendeu? E assim por diante. Então você pode ter uma mesma atividade, mas dividir aí o objetivo na hora de trabalhar esses campos de experiência, tá? Por quê? Planejar, aplicar uma atividade, né? Trabalhar com a criança dentro de um campo de experiência significa colocar ela dentro de uma vivência, dentro de uma experiência. Então, se você coloca ela numa vivência, por exemplo, vamos supor, você coloca essa criança em 5 copos ao mesmo tempo, né, que eu só tenho 2 aqui perto da mesa. Você coloca a criança em todos 5 campos, 5 copos diferentes, então ela vai ficar... Vai ser um bombardeio de estímulos, né? Lembrando que a nossa criança só tem 4 anos, só tem 5 anos, entendeu? Então o que eu sugiro? Trabalhe 1 a 1, foque em um, faz bem feito e parte para o próximo degrau. Faz bem feito, parte para o próximo degrau. E assim por diante. Então você vai ver que dentro de um conteúdo você vai consolidando, você vai transformando, trabalhando, vai promovendo a aprendizagem da criança, vai promovendo direitos, vai inserindo a criança campo a campo, até que isso esteja pronto, consolidado, para que você possa ir para o próximo capítulo do seu livro, entende?
Então, ao meu ver, trabalhar ali uma enxurrada de estímulos, uma enxurrada de experiências, nem sempre é bem-vindo para a criança, né? Lembrando assim, que nós adultos, professores, a gente tem uma expectativa gigante, uma expectativa enorme, né? E a gente faz o planejamento pautado nessa expectativa. A criança tem uma realidade, né? Então a gente chega com um plano de aula ali com 1000 campos de experiência, 1000 possibilidades, 1000 objetivos de aprendizagem, e a gente entra numa sala de aula real. O que é sala de aula real? É uma criança que não para, é uma criança que se mexe, é uma criança que morde, é uma criança que grita, que chora, que não consegue ficar sentada, é agenda para escrever, é auxiliar sua que falta. E aí você fica ali perdida, porque você tem que trabalhar um monte de campo de experiência, com 6 direitos de aprendizagem, um monte de código alfanumérico e mais a realidade, e aí você não vai dar conta. Então, eu acho que talvez seja muito mais expressivo, seja muito mais objetivo e muito mais sadio, né, pra criança e muito mais pra gente. Trabalhar um a um. Olha pra um e fala, caraca, o que eu posso desenvolver aqui? Beleza. Nossa, o que eu posso desenvolver amanhã no outro campo? No outro campo. E assim você vem vindo trabalhando os seus conteúdos e consolidando. Não vai adiantar nada você pôr a criança sentada, fazer ela sentir o eu, fazer ela perceber o corpo, fazer ela perceber os traços, fazer ela perceber tudo num dia só e amanhã parte para outro assunto. Que experiência que foi essa? Que campo de experiência foi esse? Não, você vomitou conteúdo lá e bola pra frente. Não é isso que a BNCC quer da gente. E eu aposto, tenho certeza absoluta que não é isso que você faz. E que você quer fazer com seus alunos, né? Tá bom? Então, a minha orientação, a minha dica para que você, na hora de você planejar, é para que vocês consigam pensar aí campo a campo. Um conteúdo, um campo, o mesmo conteúdo do segundo campo, o mesmo conteúdo do terceiro campo e assim por diante. Para que você consiga fazer a aprendizagem acontecer de verdade, não ser uma mentirinha. Tá bom?